Se eu te perguntar agora qual é a principal finalidade de uma holding familiar, muito provavelmente você vai me responder: para pagar menos imposto. E eu preciso dizer uma coisa, e talvez seja a maior confusão que existe sobre o planejamento patrimonial. É claro que em determinadas situações, uma holding pode gerar uma economia tributária. Mas se esse for o único motivo pelo qual você pretende fazer uma holding, existe uma boa chance para você estar olhando apenas para uma pequena parte do problema. Porque famílias que realmente possuem patrimônio não estruturam holdings apenas para economizar imposto. Elas fazem isso para proteger aquilo que levaram uma vida inteira para construir. E hoje eu quero mostrar exatamente isso. Vou explicar qual é a verdadeira função de uma holding, porque tanta gente confunde esse assunto com o ITCMD. Antes de entrarmos no assunto, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alexandre Pin, sou advogado há mais de 2 décadas, especialista em planejamento patrimonial, sucessório e estruturação de holdings familiares. Trabalho com esse assunto diariamente. Ao longo desses anos, acompanhei de perto famílias que levaram uma vida inteira para construir um patrimônio e, infelizmente, também vi muitas delas enfrentarem conflitos que poderiam ter sido evitados com um bom planejamento. Foi justamente por isso que decidi dedicar minha atuação a ajudar famílias a protegerem seus bens, organizarem a sucessão e preservarem aquilo que muitas vezes representa o trabalho de gerações. E quero fazer isso com você também. Eu quero fazer um compromisso com você nesse vídeo. Eu não vou tentar vender uma holding para você, muito menos dizer que ela serve para todo mundo. O meu objetivo aqui é explicar de forma clara, sem juridiquês, quando uma holding realmente faz sentido, quando ela não faz e por que tantas pessoas ainda entendem essa ferramenta de forma errada. Então, se você tem imóveis, empresas, investimentos ou simplesmente quer evitar que sua família enfrente o inventário, fica comigo até o final. Tenho certeza que você vai enxergar planejamento patrimonial de uma forma completamente diferente. Quando alguém falece, a maioria das pessoas imagina que os bens simplesmente passam para os filhos de forma simples. Mas não é assim que funciona. A partir do falecimento, todo o patrimônio passa a integrar aquilo que chamamos de espólio. Esse patrimônio somente poderá ser definitivamente transmitido aos herdeiros após o procedimento de inventário. É justamente nesse momento que começam os problemas. Imóveis deixam de ser vendidos, negociações ficam suspensas, empresas encontram dificuldades para determinadas decisões societárias. Contas, aplicações financeiras, veículos e diversos outros bens passam a depender do andamento do processo. E quanto tempo leva isso? Na prática, depende. Existem inventários concluídos rapidamente, mas também existem inventários que permanecem anos tramitando. Quando há imóveis em diferentes estados, empresas de patrimônios elevados ou conflitos familiares, esse prazo costuma aumentar drasticamente. Agora pense em outra questão. Durante esse período, existem despesas, ITCMD, honorários advocatícios, custas, avaliações, regularizações, tributos que incidem em determinadas operações. E ainda existe um custo que poucas pessoas enxergam: o custo da demora. Patrimônio parado deixa de produzir riqueza. Oportunidades são perdidas, negócios deixam de acontecer. Conflitos familiares aumentam. Dependendo das circunstâncias, o impacto econômico total desse processo pode representar uma parcela extremamente significativa do patrimônio. E é aí que nasce a primeira grande confusão. As pessoas acreditam que o maior problema do inventário é o imposto. Na verdade, muitas vezes o maior problema é o próprio processo. É muito comum alguém chegar no meu escritório dizendo: quero fazer uma holding para pagar menos ITCMD. Então, eu faço uma pergunta simples: você sabe quanto custa o ITCMD no seu estado? A maioria das pessoas não sabe que o ITCMD é um imposto estadual. Cada estado possui a sua própria legislação. Em muitos deles, existe alíquota progressiva. Hoje, quanto maior o patrimônio a ser transmitido, maior pode ser a alíquota aplicada, respeitados os limites previstos na lei. No Brasil, a alíquota máxima gira em torno de 8%.
Percebe uma coisa? Estamos falando de um imposto importante, mas ele representa apenas uma parte da sucessão. Dependendo da estrutura adotada e da legislação estadual aplicável, a holding pode gerar economia tributária. Mas isso nunca deveria ser vendido como a principal vantagem. Porque reduzir imposto é apenas uma consequência de um bom planejamento patrimonial. Não é a finalidade dele. Aliás, existe outro detalhe importante. Com a reforma tributária e com as alterações de diversos estados, o planejamento patrimonial passou a exigir ainda mais antecedência. Esperar o problema acontecer quase nunca é a melhor estratégia. Vou usar um caso bastante conhecido para ilustrar isso. Denis Carvalho, diretor de novelas da Rede Globo, faleceu em fevereiro passado deste ano 2026. Ao longo da vida, foi casado diversas vezes. E, diferentemente da maioria das pessoas, ele deixou um testamento. Nesse documento, ele nomeou Débora Evelyn, sua segunda esposa e mãe de sua filha, para exercer a função de testamenteira inventariante. Ou seja, foi ela quem recebeu a confiança para administrar o cumprimento da sua última vontade. Entre os bens, havia um imóvel de alto padrão em São Conrado, avaliado em aproximadamente 25 milhões de reais. Agora observe um detalhe extremamente importante. O testamento resolveu diversas questões, definiu quem conduziria o procedimento, demonstrou a vontade do falecido, organizou parte da sucessão, mas ele não retirou o patrimônio do procedimento sucessório. A existência de um testamento normalmente exige sua abertura e cumprimento perante o Poder Judiciário, um juiz, ou seja, ainda existe um procedimento a ser observado. Perceba como isso muda completamente a visão que muitas pessoas têm sobre planejamento patrimonial e sucessório. Testamento não evita por si só o inventário. Agora chegamos ao ponto central desse vídeo. Imagine que você possui diversos imóveis, todos registrados diretamente no seu CPF. Enquanto esses imóveis estiverem no seu nome, eles fazem parte do patrimônio pessoal. Se ocorrer o falecimento, esses bens integrarão o espólio e serão o objeto do procedimento sucessório. Agora imagine outra situação. Você constituiu uma holding patrimonial, integraliza esses imóveis ao patrimônio da empresa. Em vez de ser o proprietário direto dos imóveis, você passa a ser titular das cotas da sociedade. Até aqui pouca coisa mudou, mas agora vem o verdadeiro planejamento. Ainda em vida, você pode doar essas cotas aos seus filhos, reservando para si o usufruto. Na prática, isso significa que você continua administrando, continua recebendo os aluguéis, continua exercendo o controle da empresa, decidindo absolutamente tudo. Mas a propriedade das cotas já foi transmitida aos herdeiros. Quando ocorre o falecimento, aquilo que existia era apenas o usufruto, e o usufruto se extingue automaticamente com o seu falecimento. Em muitos planejamentos, os bens já não precisarão mais ser transmitidos aos herdeiros, porque essa transmissão ocorreu em vida, por meio da doação de cotas. Percebe a diferença? O testamento diz quem receberá. A holding permite estruturar essa transmissão previamente. São ferramentas diferentes, que podem inclusive trabalhar juntas. Existe um aspecto da holding que quase nunca aparece na internet. Ela não serve apenas para organizar a sucessão. Ela organiza a família enquanto todos estão vivos. Pense comigo. Quem pode vender um imóvel? Quem pode entrar na sociedade? Um filho pode vender a sua participação para um terceiro? As cotas podem ser penhoradas em um processo de divórcio? Como será feita a administração quando o fundador não mais puder atuar? Quem assume? Quais serão as regras de distribuição dos lucros? Tudo isso pode ser previsto no contrato social da holding. É justamente por isso que eu costumo dizer, uma holding não é um documento para a morte. Ela é um instrumento de organização da família em vida. Ela estabelece regras, evita conflitos, protege o patrimônio, preserva empresas e mantém o legado. Ela é muito mais do que um planejamento tributário. Existe uma pergunta que eu costumo fazer para os meus clientes. Você está planejando apenas a sua sucessão ou está planejando o futuro da sua família? Porque essas duas coisas são completamente diferentes.
Muita gente acredita que o planejamento sucessório termina quando o patrimônio chega aos filhos. Mas, na verdade, é justamente aí que começa uma nova geração de problemas. Imagine uma família com 3 filhos. Os pais organizam tudo, fazem um excelente planejamento, os filhos recebem o patrimônio e alguns anos depois, um desses filhos falece antes dos próprios pais. O que acontece? Se aquele patrimônio já estiver incorporado ao patrimônio pessoal daquele filho por ter sido feita uma doação, ele também será objeto de sucessão daquele filho. Dependendo do regime de bens, da existência de descendentes e das regras aplicáveis ao caso concreto, o cônjuge, o companheiro, poderá participar da sucessão desse patrimônio. E aí esses bens começam a sair daquele núcleo original criado pelos pais. Com o passar dos anos, parte desse patrimônio poderá ser transmitido para pessoas que jamais participaram da construção daquele legado. E, posteriormente, surgir outros núcleos familiares. Perceba, não existe nada de errado nisso. É apenas o funcionamento natural do direito das sucessões quando realizada a doação. A pergunta deve ser outra. Era isso que os pais desejavam? Porque uma coisa é aquilo que a lei determina. Outra coisa é aquilo que a família pretende construir. E é exatamente nesse ponto que uma holding bem estruturada faz a diferença. Ela permite criar mecanismos jurídicos que ajudam a preservar a unidade patrimonial e estabelecer regras de sucessão compatíveis com os objetivos da família, sempre dentro dos limites da legislação. Mas não é só isso. Uma holding também permite organizar o patrimônio de uma forma inteligente. Imagine uma família que possui vários imóveis. Nem sempre faz sentido deixar cada imóvel pertencendo a todos os herdeiros ao mesmo tempo. Às vezes, um filho possui um perfil para administrar imóveis urbanos. Outro sempre trabalhou na empresa da família. Outro entende do mercado financeiro e possui facilidade para administrar os investimentos. Em vez de criar uma situação em que todos precisam decidir tudo, é possível estruturar a sucessão considerando essas características, a experiência e a vocação de cada integrante da família. É possível definir quem exercerá a administração da empresa, quem ficará responsável pela gestão dos imóveis, como ocorrerá a distribuição dos resultados, quais decisões deverão ser tomadas por unanimidade, quais poderão ser tomadas pela maioria, como será resolvida a entrada de novos sócios, como evitar que um conflito pessoal comprometa todo o patrimônio da família apenas tomado pela emoção. Percebe que nesse momento não estamos falando mais de imposto, nem de inventário, estamos falando de organização, de continuidade, de governança, de preservação do legado familiar? É talvez nesse momento que a holding apareça com o seu melhor benefício. Ela permite que o patrimônio continue servindo a família, mesmo quando as pessoas já não estiverem mais aqui para tomar as decisões. Eu quero finalizar esse vídeo fazendo com que você leve 3 ideias. A primeira, holding familiar não nasce para pagar menos ITCMD ou ITD. Ela nasce para organizar o patrimônio, proteger a família e reduzir a dependência do procedimento sucessório. Leia-se inventário. A segunda, testamento continua sendo uma excelente ferramenta, mas a sua finalidade é diferente. Ele registra a vontade do titular do patrimônio, não substitui por si só a necessidade de fazer o inventário. E terceira, planejamento sucessório não começa com a morte. Ele começa quando a pessoa ainda pode decidir, quando ainda pode estabelecer as regras, quando ainda pode proteger quem ama. Porque patrimônio se constrói com trabalho, mas legado se constrói com planejamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Toda semana eu publico conteúdo sobre holding familiar, planejamento sucessório, proteção patrimonial, organização do patrimônio, sempre explicando assuntos complexos de uma forma simples e baseada na prática.